Salve, amigos da raça Manga Larga Marchador! A partir de agora você ouve mais uma edição da Voz do Marchador, o podcast oficial da BCC-MM. É isso aí, turma. No programa de hoje, além da participação da nossa presidente, Cristiana Gutierrez, com o balanço das atividades do mês de julho, nós teremos a participação especial do nosso convidado para falar sobre estação de monta. Isso, Paulinha, e para conversar conosco a respeito da estação de monta, recebemos o médico veterinário e especialista em reprodução equina, Pablo Rezende de Oliveira. Beleza, Pablo? Seja bem-vindo. Oi, Flávia, beleza? Tudo bem? Muito obrigado a todos, obrigado, Paulinha, e vamos aí nessa prosa da tão esperada estação de monta, né? Obrigada, viu, Pablo, por sua participação. Pra gente começar, explica um pouquinho, principalmente para quem está começando a criação agora, o que é a estação de monta? Então, Paula, as éguas, né, os cavalos em geral, são uma espécie poliestral estacional. Bom, o que isso quer dizer? As éguas, elas ciclam, o período reprodutivo deles acontecem em um período específico do ano, né, que a gente chama de estação de monta. E que período é esse? Para nós, no nosso hemisfério, acontece de setembro a março, que é justamente coincidente com primavera e verão. Então, nessa estação chuvosa e de calor, é quando os equinos se reproduzem. Então é o período mais importante do ano na criação, né? Que é quando a gente vai fazer aí os futuros campeões. Então vamos falar aqui um pouquinho a relação da luminosidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho, principalmente para quem está começando agora a investir em reprodução. Explica pra gente qual que é a influência dessa luminosidade na reprodução equina. Então, pessoal, justamente nesse período de primavera e verão é onde a gente tem luz crescente, né? Onde a gente tem dias mais longos, onde a gente tem maior incidência de luz, no nosso caso aqui, que a gente está longe da linha do Equador, né? Quanto mais a gente aproxima da linha do Equador, menos influência dos fatores sazonais, né? Que é essa influência da quantidade de luz por dia. Então, para entender um pouquinho da estação de monta, para entender um pouquinho de como funciona, a gente acaba tendo que abordar um pouquinho sobre geografia também, né? Quanto mais a gente aproxima da linha do Equador, que seria o centro geográfico da Terra, menor a diferença de luz entre os meses do ano. Então, para quem está lá no norte e nordeste, eles não percebem tanto essa influência do período sazonal na reprodução dos animais. Agora, para a gente que está no hemisfério um pouco mais ao sul, isso já fica nítido, né, pela quantidade de luz. Então, quando a gente começa a ter um período luminoso crescente, as éguas têm o sinal para começarem a reproduzir e aceitarem um garanhão e emprenharem. A partir do momento que a gente tem um decréscimo de luminosidade, de temperatura, as éguas já têm um efeito contrário, elas já passam a não mais aceitar os garanhões, a não ciclar regularmente. Então todos os resultados relacionados à reprodução estão diretamente relacionados com a quantidade de luz por dia. Ô Pablo, os cuidados para a reprodução devem começar muito antes desse período, né? Com os animais, o manejo específico e tudo. Que fatores que contribuem para que esse período seja realmente efetivo e satisfatório? Então, Paula, a primeira coisa é a organização, né? Então, é muito importante o criador já ter em mente o que ele almeja para a estação de monta. Então, só o fato do criador já ter em mente os cruzamentos que ele vai proceder nesse ano, quais são os animais mais importantes que ele quer reproduzir nesse plantel, quais as metas de embriões que ele vai produzir. Então, depois de tudo isso estabelecido, esse planejamento da estação de monta bem montado na cabeça do criador, é importante ele avaliar se ele tem a estrutura compatível com a quantidade de produtos que ele quer fazer. Então, o número adequado de receptoras, no caso da transferência de embrião, se ele tem pastagens e alimentação suficiente
para os animais durante todo o período, porque essa nutrição vai influenciar diretamente na qualidade dos resultados, vai influenciar diretamente no resultado final da estação de monta. Mas o principal, se ele vai ter mão de obra o suficiente e qualificada para cuidar desses animais, que é extremamente importante também, assim como se no período de nascimento essa parte nutricional também vai estar adequada, porque não adianta produzir os embriões, produzir as prenheses e o criador acabar se frustrando, né, no futuro, tendo perda de potros, que é um momento que é para ser de maior felicidade, acaba sendo de infortúnio, né? Então, essa atenção e esses cuidados e todo o planejamento é que vão garantir o sucesso do programa como um todo. Esse planejamento estratégico, né, de um Aras funciona, então, como uma empresa, digamos assim, né? Tem os setores, a parte de mão de obra, os funcionários, os veterinários vão trabalhar em si, né? Conta pra gente, o dia a dia na estação de monta enquanto veterinária é complicado? Então, Flávia, assim, eu sou um apaixonado pela minha profissão, né? Então, eu considero o dia a dia na fazenda, o dia a dia, principalmente envolvendo essas biotecnologias, trabalhando, manipulando o embrião, gente. Vocês não têm ideia de como é satisfatório, como é gostoso a gente poder manipular aquela vida ali microscópica e transferir e ver a prenhez. Então isso é extremamente gratificante. E cada embrião tem um sentimento diferente, por mais que os anos passem, é sempre aquela mesma satisfação quando a gente vê uma prenhez concretizada, quando a gente vê a felicidade do criador em estar começando a concretizar aquilo que ele planejou lá atrás. Então eu gosto de brincar que nós somos realizadores de sonhos, e participar dos sonhos, dos planejamentos, do futuro dos Aras é uma honra muito grande, que a gente cuida com muito carinho, que a gente faz com muito apreço, né? Então esse dia a dia, a convivência com os funcionários, a convivência com o criador, mas principalmente a convivência com os animais é extremamente gratificante, traz uma felicidade, como que eu posso dizer? Uma satisfação imensa, sem dúvida. O Pablo, voltando à questão do manejo com os animais, fala um pouquinho da questão nutricional, tanto para os garanhões, mas também para as receptoras, que às vezes são deixadas um pouquinho de lado, assim. Isso aí, Paula, você tocou num assunto extremamente importante. Porque é o seguinte, vamos falar primeiro dos garanhões, das doadoras. É lógico, a nutrição, ela tá do ladinho da reprodução, uma não existe sem a outra. Então os fatores de luminosidade, de temperatura, de ambiente são importantes? São, mas eles não são nada sem a nutrição. Então biologicamente, todos os animais, a primeira via porque a reprodução, ela consome muita energia, né? Então, um animal em homeostase, ou seja, em equilíbrio energético, ele trabalha a reprodução tranquilamente. Mas a reprodução não é essencial para a vida do indivíduo. Então, quando você tem uma queda nutricional ou um estresse de fuga ou qualquer coisa que vai interferir diretamente na vida do indivíduo, o que o organismo faz? Ele direciona todas as energias para a sustentação primária da vida. E como a reprodução não está relacionada à vida do próprio indivíduo, ela é a primeira a ser eliminada. Então, o animal que não está bem nutrido, ele vai poupar energia e não vai se reproduzir. Então, por isso a importância da qualidade nutricional de doadoras, de garanhões. O manejo dos garanhões também envolve uma questão social muito importante. Cavalos que ficam o tempo todo fechado, em baia, por mais que estejam obtendo alimentação às vezes necessária, tem que ter esses cuidados sociais também, do animal poder socializar, do animal ter visibilidade de outros animais, que o estresse
assim como tanto nutricional ou comportamental, vão influenciar na qualidade espermática do garanhão e na qualidade de produção de embriões da doadora. Né? Partindo para as receptoras, aí sem sombra de dúvida é um gargalo ainda em alguns criatórios, talvez na maioria deles, mas com o tempo as pessoas já estão ficando mais conscientes e percebendo que o resultado da reprodução, o resultado de todo o planejamento dos sonhos, das possíveis vitórias, dos possíveis produtos campeões, passam pelas mamães deles. Então, se a gente vai trabalhar no programa de transferência de embrião, nada mais justo que cuidar bem das mamães dos nossos futuros campeões. Isso vai interferir imensamente e diretamente nos resultados, tanto de confirmação embrionária, quanto de qualidade dos potros. E uma coisa interessante é que existem vários estudos já relacionando a qualidade nutricional da receptora no terço final da gestação, que é onde são formados os órgãos, os pulmões, a musculatura, quando é formado os órgãos vitais. Então, a receptora que está sendo bem nutrida nesse período, esses fetos, hoje fetos na barriga delas, no futuro, vão ter um desempenho atlético melhor. Olha que coisa interessante. Então, tipo assim, uma receptora mal nutrida vai lá na frente interferir na qualidade competitiva do animal, já com 3 anos. O filho dela que estava na barriga dela ali com 3, 4 anos, se ela não foi bem nutrida, com 3, 4 anos, ele vai ter mais dificuldades em exercícios aeróbicos, em conversão energética, em capacidade pulmonar. Então, não só a sobrevivência e o resultado da reprodução está relacionado à boa nutrição das receptoras, mas também o desempenho atlético desses produtos lá na frente. Falando em grandes exemplares da raça, né, o processo de seleção. Como pensar um bom embrião, um bom cruzamento? Sim, então, Paula, a gente como médico veterinário, técnico, especialista nessa parte de reprodução, não necessariamente somos especialistas em criação equina, né? Mas a gente aprende muito durante todo o processo, durante toda a convivência. A gente convive com grandes criadores, a gente convive com pessoas com filosofias de criação extremamente interessantes e nós somos apaixonados e acabamos apaixonados aí. A gente entra nisso justamente por isso, porque somos apaixonados pelo cavalo. Então, isso é uma questão muito individual do criador, né? É muito relacionado às características que cada criador quer selecionar dentro do nosso padrão racial, né? Eu aprendo muito com cada um deles. Eu tenho a minha própria criação, então quando eu vou pensar um tipo de cruzamento, eu particularmente, eu procuro me espelhar nas pessoas que têm desenvolvido um trabalho vencedor dentro daquilo que eu acredito, né? Então, quando a gente tem uma filosofia de criação, quando a gente tem estruturado na nossa mente já aonde a gente quer chegar com a nossa criação, fica mais fácil de pensar esses cruzamentos, né? Como técnico, a gente sempre preconiza pelo seguinte: o ideal é sempre escolher garanhões que tenham boa fertilidade, porque isso vai interferir na boa fertilidade dos seus produtos. Sempre escolher animais que tenham bons ângulos, que tenham boas qualidades de aprumo, que tenham boas proporções, porque isso vai estar totalmente relacionado na prole. São características de herdabilidade muito conhecida e muito difundida. Tem que pensar muito no temperamento, né? O temperamento dos animais que a gente vai reproduzir. Alguns fatores de temperamento são até desclassificatórios aí para futuro registro dos animais. Então, todos esses cuidados técnicos têm que ser levados em conta
quando a gente vai elaborar, né, esse cruzamento. Existe teste de fertilidade? Como que está isso aí atualmente? Existem sim, muitos testes de fertilidade. Normalmente mais concentrados nos garanhões, né? Então, a gente consegue fazer um espermograma completo, a gente consegue fazer uma análise reprodutiva do garanhão completo, com ultrassom das gônadas, ultrassom de todo o trato genital, com avaliação de comportamento do garanhão, da libido, da massa testicular, porque o tamanho e a massa dos testículos estão diretamente relacionados à quantidade de células que esse animal vai produzir. A avaliação do sêmen propriamente dito, com motilidade, vigor, avaliação de membrana, integridade de membrana, avaliação de morfologia, as características específicas das células, se estão dentro dos padrões internacionais, simetria ou assimetria gonadal. Nas fêmeas, a boa anatomia do trato genital, tanto interior quanto exterior, né? O crescimento folicular adequado, a regularidade dos ciclos. Então existem diversos mecanismos, diversas técnicas para avaliar essas características reprodutivas, né? Outro ponto importante, Pablo, que eu queria que você abordasse é correlacionado ao cio da égua. Como que funciona a indução do cio e a sincronização? Então, Flávia, é o seguinte, a base do nosso trabalho está justamente relacionada a isso, né? A essa sincronização, a essa avaliação. Uma égua, em média, ela tem um cio que dura de 5 a 7 dias, né? Ela ovula em média 2 dias antes do final do cio. Então as éguas têm um cio bem longo, o que facilita nesse manejo, né? Nessa identificação. A gente não tem problema com a identificação de cio. Então existem hoje vários medicamentos que vão nos auxiliar nesse controle maior do cio. Os principais são os análogos de prostaglandina F2-alfa, que tem o dinoprost, que é a base de um nome comercial. A gente usa o HCG, que é o hormônio, a gonadotrofina coriônica humana, que é o hormônio produzido pela mulher quando ela está grávida. Esse hormônio ele atua na égua como função do LH, então a gente consegue induzir a ovulação nela a partir desse hormônio, que a gente encontra comercialmente também. Tem a deslorelina, que é um análogo do GnRH, que ajuda a gente nesse processo de indução de ovulação também. Então, basicamente com esses 3 medicamentos, a gente consegue controlar o momento da ovulação, não controlar perfeitamente, mas aproximar muito do momento correto da ovulação, consegue sincronizar doadores e receptoras, e é lógico, né, com acompanhamento ginecológico, com ultrassom, tal, fazendo eles no momento adequado, a gente consegue essa manipulação. Quando você fala sincronização de doador e receptor, é o quê? É porque é o seguinte, como nós vamos fazer um processo de retirada de um embrião de uma égua para passar para outra égua, essas éguas elas têm que estar em estágios do ciclo estral semelhantes, próximos, né? Então, se trata justamente disso. Quando a gente vai inseminar uma doadora, a gente já tem que ter algumas receptoras no cio junto com a doadora, para que quando essa doadora for produzir, a gente for coletar esse embrião que foi formado, as receptoras estejam em um estágio do ciclo estral semelhante ao da mãe do embrião, para que ela tenha no seu útero os nutrientes e as características semelhantes e adequadas para aquele período específico do embrião. Então isso aí também tem que estar dentro do planejamento. Com certeza, e esse aí é a parte primordial do nosso trabalho. Flavinha, vamos pedir licença para o Pablo um pouquinho, que a gente vai chamar a Cristiana para a gente ouvir nossa presidente sobre o balanço das atividades deste último mês de julho.
Isso aí, Paulinha. Vamos falar um pouquinho desses números, né, do mês de julho. É o mês em que acontece o nosso maior evento, a Nacional. Mas, além disso, nós temos assim que ver dados importantes. Primeiro, se a gente pensar no acumulado de janeiro a julho, né, de 1º de janeiro a 31 de julho desse ano, nós tivemos um total aí de 190 eventos, entre todos eles exposições, copas, provas esportivas, o que contabiliza 3 a mais que no ano anterior. Tivemos aí 77 leilões chancelados. Quando nós olhamos para o número de sócios, nós tivemos no acumulado desse ano 2.008 novos associados. Ou seja, de 1º de janeiro a 31 de julho, nós tivemos 361 novos associados a mais que o nosso ano passado. E apenas no mês de julho, 564 novos associados, sendo que desses, 375 são usuários. Esses são números importantes porque os usuários são exatamente aquelas pessoas que utilizam o nosso cavalo, são pessoas que entram na raça fomentando o nosso mercado e que já há algum tempo, desde o início da nossa gestão, é obrigatório que as pessoas tenham pelo menos um animal transferido em seu nome para que seja efetivado o seu cadastro junto à BCCMM. Portanto, são dados que mostram que o mercado vem crescendo, né, vem sendo expandido. Ainda falando sobre esse aumento do fomento, né, dos nossos usuários, lembrar que as provas esportivas também, nós tivemos um aumento grande do número de provas. Sendo que nesse ano nós já tivemos 35 provas e que na nossa nacional elas tiveram um destaque e realmente foi um momento importante para o esporte, com a pista muito movimentada durante todos os dias, atraindo um público grande, e isso para nós tem sido muito motivador, porque é com certeza um segmento a mais a ser fomentado para o uso do nosso cavalo. Queria aproveitar, Paulinha, e lembrar aqui que nós vamos fazer agora em setembro, aqui na Gameleira, no nosso palco maior, 15, 16 e 17 de setembro. Um evento dedicado apenas ao esporte, vai ser uma prova, né, um momento de reunir as provas esportivas, o Ranchort, e será junto com o Festival Internacional da Cerveja e da Cultura, o FIC, que também já é um evento consagrado aqui em Belo Horizonte. Então nós teremos esse momento reunindo aí as provas esportivas e as provas sociais. Não esquece, pessoal, 15, 16 e 17 de setembro. Queremos todo mundo aqui no parque, participando, e aí com o Festival da Cerveja certamente vai ser um momento de muita confraternização e muito animado, todo mundo tem certeza que vai ser um sucesso. Deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento a todos que acompanham aí o nosso podcast. É muito bom ter mais esse canal de comunicação com os nossos usuários, associados e amantes do Manga Larga Machador. Muito bem, estamos de volta por aqui. Conta pra gente como que é a satisfação de ver aquele cruzamento ali que vocês tanto almejaram, surtir efeito nas pistas, na Gameleira. Já teve algum caso específico? Conta pra gente aí desse prazer, né? Isso sem sombra de dúvidas é a coroação máxima de todo esse trabalho, né? Então a gente atender as expectativas primeiro dos clientes, dos amigos, né? Que a maioria dos nossos clientes, ou 100%, se tornam grandes amigos, pessoas muito queridas. Então a gente está participando dessa realização desse sonho que a gente construiu junto, é uma coisa magnífica, né? Então é sem dúvida a coroação de um trabalho, a coroação de toda dedicação, de todo planejamento. Durante a Nacional a gente vê sim diversos filhinhos, netos hoje já, bisnetos competindo, então é uma satisfação muito grande, é uma honra muito grande a gente participar de tudo isso. Saber que aquele produto que tá subindo a rampa ali passou dentro do copinho do filtrinho de embrião, a gente manipulou, tava com ele na pontinha dos dedos, colocou naquela receptora boa, ela foi bem tratada, o potrinho nasceu e hoje é um campeão ali.
é um sonho realizado para a gente, né? Assim como para o criador. Você acredita em sorte aí também? Um pouquinho? Tudo tem um quê de sorte, né? O universo às vezes tem que conspirar. Mas eu acredito muito em uma velha chamada, né? Que é a sorte favorece os ousados, né? Então a sorte ela só acompanha quem acredita. Quem acredita, quem luta, quem erra diversas vezes, quem passa por diversos momentos difíceis que todos nós passamos, seja na criação, seja na profissão. Então, a partir do momento que a gente encara e está disposto a tomar todos os tombos, né? Aí a gente está pronto para receber a sorte. Um processo de evolução. Ô Pablo, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as perspectivas para a reprodução equina. Então, Paula, a gente vem, né, de a reprodução, sem sombra de dúvidas. Hoje, se a gente fosse listar os principais responsáveis pela evolução tão grande que a nossa raça sofreu, pela evolução tão grande que o nosso cavalo vem passando, né? A gente vê hoje os campeões nacionais, vê o nível que a nossa tropa chegou. Sem sombra de dúvidas, a reprodução ela é um desses pilares, né? Bem como a competência dos nossos técnicos, da associação, a competência de todas as diretorias que vieram essas últimas presidências todas, né? Agora com a Cristiana, toda essa competência do trabalho da associação. Mas junto com isso vem também a competência dos criadores e a reprodução, que proporcionou isso tudo, que acelerou todo esse processo, né? A transferência de embrião, ela mudou a história da nossa raça, a inseminação artificial, o trabalho com semi-congelado vem modificando, vem democratizando e vem sendo um pilar importantíssimo dessa evolução. E a gente está aí diante do futuro, que passa pela ICSI, que são mecanismos laboratoriais de biotecnologias da reprodução avançadas, que já são uma realidade dentro do Mangalaga Machador, né, onde a gente consegue utilizar, às vezes, garanhões que já faleceram com maior eficiência. Então aqueles produtos que a gente sonhou e às vezes a gente não teve a oportunidade de concretizar, hoje, graças à tecnologia, a gente já tem essa possibilidade. E tem a FIV que está chegando aí, que promete também revolucionar o mercado mais uma vez, revolucionar a criação de cavalos mais uma vez, aumentando a produção embrionária por indivíduo. Então são as tendências, né, que a gente vê aí pela frente, que eu acho que a ciência sempre bem-vinda aí, ajudando na nossa seleção, ajudando no processo de criação como um todo. Estamos chegando no final do nosso podcast. Gostaria de agradecer ao Pablo pela visita e falar que foi muito bom esse bate-papo com você. Tem algum recado para a turma, Pablo? Tem um recadinho. A gente está com o Instagram do nosso trabalho é ProLife_reprodução. A gente está atendendo aqui na Grande BH. Temos uma empresa junto agora com o Renan Reis, Dr. Daniel, que nós vamos prestar consultoria. Temos que se chama Método, que está vindo aí no mercado. Em breve a gente vai lançar diversas coisas relacionadas à biotecnologia da reprodução. E podem entrar em contato pelo Instagram, eu passo o WhatsApp e eu fico no aguardo de vocês, tá? Vamos, com toda a dedicação, com todo o empenho aí, ajudá-los na construção desses sonhos, né? É isso aí, fique conectado também em nossas plataformas de comunicação, MMTV, Instagram, o portal da BCCMM, lembrando que o Instagram da associação, @BCCMM oficial. Isso aí, a Voz do Marchador é uma produção do Departamento de Comunicação da BCCMM. Obrigada por sua audiência e até a próxima. A Voz do Marchador é um oferecimento de Canan, Droga Vet, Vetnil e Zé o Café.